O ar está pesado. A tensão é quase palpável, como se o próprio silêncio soubesse que algo está prestes a ser dito. Algo que vai abalar certezas antigas. As luzes diminuem e no centro da cena surge uma figura serena, mas com o olhar de quem já atravessou o inferno da crença e voltou com a verdade nas mãos. Quer dizer que Deus, ele já tem um livro com o nome das pessoas escritas e ele pode apagar. Então, tem pessoas com o nome do livro da vida já escrito. Ele pode chegar, vou apagar, entendeu? Ó, de vocês eu não vou, mas isso significa que ele pode apagar. Ele é o professor Edson Toshio, o homem que deixou de ser criatura para se tornar questionador. O ex-crente que agora ergue a voz contra os muros da religião e o império da ilusão. Aqui não há milagres, apenas fatos. Não há fé cega, apenas razão. O que você vai ouvir pode incomodar, pode provocar, mas é justamente esse o ponto. Despertar mentes adormecidas e incendiar o pensamento crítico. Enquanto muitos ainda vivem ajoelhados esperando respostas do céu, ele caminha de cabeça erguida, apontando para as contradições que o tempo tentou esconder. Este não é um vídeo para confortar, é um manifesto contra a passividade. Cada palavra que ele solta é uma faísca no barril de dogmas que nos ensinaram a aceitar sem pensar. Edson Toshio não quer seguidores, quer pensadores. E se você tiver coragem de continuar, prepare-se para ver a fé ser desmontada, peça por peça, com a precisão de um cirurgião da mente. Porque aqui a dúvida não é o inimigo, é o começo da liberdade. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Na Bíblia você vai ver que Jesus promete voltar logo, em breve, rapidamente. Eis que estou à porta e bato. E ele também disse em Marcos capítulo 9, no versículo 1, que tinham pessoas com ele que não provariam a morte sem que tivessem visto chegar o reino de Deus com poder. E adivinha só o que aconteceu? Todos morreram. E obviamente Jesus não voltou e nunca, jamais voltará. Porque isso tudo é uma mitologia. Mas aí como é que os cristãos lidaram com esse problema? É bem simples, eles inventaram uma desculpinha esfarrapada. É aqui que entra a epístola atribuída ao apóstolo Pedro, a segunda dela, 2 Pedro capítulo 3, versículos 8 e 9, onde ele diz exatamente isso daqui, ó. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, o que o autor está dizendo aqui? É só você pegar o contexto, ele está falando que haviam pessoas dizendo o seguinte, que por que o Senhor tarda na sua vinda? Por que o Senhor ainda não voltou? Porque ele não cumpre a sua promessa? Então já tinha galera questionando por que Jesus ainda não tinha voltado, tá? E aí Pedro pega e começa a criticar essa galera e tudo mais, e aí ele traz esta ideia que eu acabei de ler para você. E como você viu aí, ele simplesmente está dizendo assim, gente, calma, relaxa. Jesus está demorando. Por quê? Porque ele quer que todo mundo seja salvo, entendeu? Ele só está querendo dar mais tempo para a galera se arrepender. Talvez você pense, nossa, que bonito, como Deus é longânimo. Ah, como ele é paciente. Ele tarda a sua volta porque ele quer que todos se arrependam. Ah, então, tá errado. Por quê? Porque isso aí contradiz não só os próprios ensinamentos de Jesus, e aqui na epístola de Pedro ele está dizendo, nós estivemos com ele, nós vimos ele, nós ouvimos a voz do céu. E ele está ensinando o contrário do que Jesus ensinou. Ah, tá de brincadeira comigo? Eu vou te mostrar agora. Abre aí, ó, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, diz assim, ó, para você. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E não é só isso, vá lá, Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 23, diz assim, ó, e disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu,
porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas, e ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Oxente! Pedro fala que Deus quer que todos se arrependam, que todos sejam salvos. Mas Jesus está dizendo exatamente o contrário, como eu acabei de ler, que muitos vão tentar e não vão conseguir. O pessoal está tentando e não vai deixar entrar não. Caramba, e aí, quem é que está certo? Olha só, em Mateus 7, ainda 7, versículos 21 a 23, ele deixa claro, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mais uma vez, Pedro dizendo que Deus quer salvar todo mundo, e Jesus dizendo que vai ter um monte de gente que ele vai deixar de fora. E pior agora também, olha só, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Pera aí, você viu aqui, quer dizer que Deus, ele já tem um livro com o nome das pessoas escritas, ele pode apagar. Então, tem pessoas com o nome do livro da vida já escrito. Ele pode chegar, vou apagar, entendeu? Ó, de vocês eu não vou, mas isso significa que ele pode apagar. Basicamente, está dizendo que Deus sabe quem que vai e quem que não vai ser salvo. Se isso então fosse verdade, como é que Pedro afirma que Deus está tendo paciência para que todos possam de alguma maneira se arrepender, hein? Não faz o menor sentido. E ainda pode ter cristãos dizendo assim que Jesus ele fazia o máximo possível para salvar a galera e tudo mais. E por isso ele ensinava por parábolas para facilitar o entendimento. E caramba, quando a pessoa não conhece a Bíblia é complicado, fala uma besteira dessa. Não, as parábolas não eram para facilitar o entendimento. Olha só o que diz Marcos capítulo 4, versículos 11 e 12. Aqui nessa passagem de Marcos 4, versículos 11 e 12, os apóstolos vão perguntar para Jesus o significado da parábola em si, e porque eles estão entendendo, e aí Jesus diz isso. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Você entendeu aí que Jesus ensinava por parábolas exatamente para que as pessoas não entendessem e não se convertessem para não serem salvas? É mais uma contradição com a segunda carta de Pedro. Basicamente, mais uma vez, Deus quer que todos sejam salvos, que todos se arrependam. Não, Jesus está deixando claro, eu não quero não, vou falar para que eles não sejam salvos, vou deixar o pessoal tudo confuso. E aí? Basicamente, só que eu já destruí completamente essa ideia fajuta de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9, mostrando as contradições que estão dentro da própria mitologia cristã. E é claro, se ainda não ficou claro, eu vou te trazer mais uma contradição aí que desmonta ainda mais tudo isso. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Nessa passagem está dizendo sobre a besta que vai ser adorada. E aí está dizendo assim, ó. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Opa! Isso significa que, de acordo com a Bíblia, Jesus Cristo já teria sido morto desde a fundação do mundo. E que já tem o livro da vida com os nomes dos que seriam salvos. Ou seja, já estava tudo predestinado. Não tinha Adão, não tinha Eva, não tinha pecado nem nada. E Jesus já teria morrido pelos pecados? Como assim, cara? Porque já estava tudo desenhado por esse pseudo-deus para que assim sucedesse. Então ele já sabe no livro da vida, que também já está desde a fundação do mundo, já está lá, cara. Quem que vai ser salvo, quem que vai ser condenado, então, já que não está no livro,
Opa, já está condenado. Ah, Toshio, mas aí está dizendo que é Jesus que tinha sido morto desde a fundação do mundo, não é o livro da vida que já estava preenchido, não. Calma aí, calabreso. Olha só Apocalipse 17, versículo 8 agora. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Oh, peraí, de acordo com a Bíblia, então, acabei de ler para você. Desde a fundação do mundo já tem o livro da vida com o nome de quem vai ser salvo. Logo, Deus saberia quem que vai ser salvo e quem que não será salvo. Então, se ele sabe disso, para que o autor de 2 Pedro está dizendo que Deus tem paciência, ele é longânimo, sabe, para com todos, porque ele quer que a galera se arrependa, entendeu? Cara, não faz sentido nenhum, mano. Não faz sentido nenhum, tá totalmente errado. Você viu aqui que a própria Bíblia, nessas passagens, além de Romanos capítulo 9, deixa claro que existe a predestinação, entre outros textos também que sustentam isso. Ou seja, não vem com ideia de livre-arbítrio, que já também é uma fajutice total. Agora, eu imagino que alguns cristãos vão tentar se defender. Alguns apologetas... já não faz sentido, cara. O apologeta nunca faz sentido, né? Vai tentar defender a fé. Então, por que vai defender a fé? Porque não tem prova nenhuma, então ele tem que criar os argumentos. Mas vamos lá. Vamos desmontar isso tudo aí, porque a pessoa vai vir com umas desculpinhas esfarrapadas, mas eu não vou deixar passar batida. Primeiro, mas as pessoas, elas têm livre-arbítrio. Deus quer que todos sejam salvos, mas isso não significa que todos o serão, porque depende da vontade da pessoa. Eu já te mostrei isso daqui. Se Deus realmente desejasse que todos fossem salvos, por que cargas d'água desde a fundação do mundo, ele já teria escrito um livro da vida com o nome de quem seria salvo. Logo, quem não está lá já está condenado. Que livre-arbítrio é esse? Se realmente dependesse da escolha humana, esse livro da vida nem deveria existir. Número 2, alguém pode chegar e falar assim, Deus sabe quem será salvo, quem não será, mas ele não interfere, entendeu? Caramba. Então, Jesus estava fazendo o que quando ele contava as parábolas? Exatamente para interferir na vida das pessoas, para que elas não conhecessem a salvação, para que elas não se arrependessem. Por que ele estava interferindo então, hein? Afinal de contas, se Deus quer salvar todo mundo, porque Jesus, que é o filhinho do papai, ele dificultaria esse processo. Ele está indo contra o próprio papai? O terceiro argumento é a pessoa pegar e falar assim, né? Quando fala que todos poderão se arrepender, não quer dizer que são todas as pessoas individualmente, significa todas as nações ou algo assim do gênero, entendeu? Porque obviamente não vão ser todos salvos. E aí eu vou te perguntar, então o autor de 2 Pedro não estava inspirado por Deus e essa passagem aí é uma mentira? O Espírito Santo se enganou? Afinal de contas, se Deus já sabe que muita gente não vai se salvar, por esse ponto de vista, né? Então, ficar aguardando, adiando, não faz sentido nenhum. Toxa, mas tem as pessoas que têm que nascer para que então elas sejam salvas. Não faz sentido também, porque muitos cristãos gostam de dizer o seguinte, de repente aconteceu um aborto ali, a pessoa pega e lamenta a perda da criança, ou acabou de nascer e já faleceu, ou nasceu com câncer e criancinha ainda pegou e faleceu. E as pessoas também dizem, ela foi abusada, ou foi assassinada, e aconteceu um acidente, a criança morreu. E aí eles dizem, mas Deus fez isso para que poupasse do sofrimento que ela teria quando crescesse, e isso para que ela já esteja com ele. Peraí, então se você defende esse ponto de vista, de que alguém que morre mais cedo sem conhecer a palavra, ou seja lá o que for, já estaria com Deus, então não precisaria Deus ficar esperando que a pessoa nascesse, crescesse, ouvisse o evangelho, para que então ela fosse salva. Bastaria ele simplesmente, eu quero que essa pessoa esteja comigo, eu nem precisaria fazê-la nascer, é só trazê-la para mim do jeito que eu quiser, né? Ou será que ele não é todo poderoso para fazer isso? Eu sei, ele não é todo poderoso não, ele nem existe nem é, mas se existisse não teria como ser todo poderoso, porque essas coisas se contradizem. Quarta justificativa fraquinha que a galera gosta de trazer, e vamos desmontar isso de uma vez, elas gostam de falar assim, Deus tem um tempo diferente do ser humano, Toshio. Você leu aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8.
Um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia. Tempo de Deus é diferente, cara. Então vamos pensar um pouquinho? Nessa passagem isso está sendo literal ou é um sentido figurativo que está sendo mostrado? Porque se for literal, então a gente vai ter um problema. 1000 anos aí é igual a um dia, então? Isso significa que 1000 anos é como 24 horas? Porque se você partir desse pressuposto, vamos pegar ali o Salmo 90, versículo 4, que é onde Pedro, inclusive, Pedro, o autor de Pedro, se baseia. Olha só, Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então, nessas duas passagens, você está vendo que diz que 1000 anos é como um dia, ok? 24 horas. Só que também está dizendo aqui no Salmo 90, no versículo 4, que é como a vigília da noite. 1000 anos é como a vigília da noite. Quantas horas duram a vigília da noite? 6 horas, quem sabe 8 horas, nem isso, né? E não são 24 horas. Então decide aí, 1000 anos são quantas horas? 24 horas? 6 horas? 8 horas? 10 horas? 12 horas? 4 horas? 5 horas? E aí, se é literal, vai ter que ter um sentido correto aí. Ou será que o Espírito Santo errou em Salmo, ou será que ele errou em 2 Pedro? Não faz sentido nenhum, meu caro, minha cara. Você consegue entender que isso daqui é simplesmente uma comparação figurativa, é como uma metáfora. Por quê? Porque se eu chegar e falar para você assim, ó, você corre como um guepardo. Eu não tô falando para você, ó, você é um guepardo. Do mesmo jeito, quando fala que 1000 anos é como um dia, não tá dizendo 1000 anos é um dia, nem que um dia é igual a 1000 anos, não tem nada a ver. Ele basicamente, inclusive no versículo 9, deixa isso claro, é o seguinte, que Deus, ele não está se apressando, entendeu? Porque, para o homem está demorando, mas para Deus está de boa. É isso que ele está querendo dizer. Basicamente está falando, ó, Deus não tem pressa, entendeu? Não tem nada a ver com um conceito específico. Isso aqui é um tempo de Deus, isso aqui é tempo do homem. É diferente. Não. Quinta justificativa é alguém chegar e falar assim, Toshio, Deus é transcendente. Ele está fora do nosso tempo, entendeu? Então, tudo que Deus faz não tem a ver com o tempo do homem, cara. Tá negando a própria Bíblia e não percebe. É lógico, não conhece essa bagaça, né? Porque se esse pseudo-deus estivesse realmente fora do tempo, ele nem poderia interagir no tempo humano, porque são coisas totalmente exclusivas, certo? Agora, por que então, se ele estivesse fora do tempo, ele agiria e faria todas as coisas de acordo com este tempo do nosso universo, hein? Olha só, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, texto clássico, não é? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Princípio. No princípio quer dizer que se houve um princípio, houve um tempo. Toshio, mas foi Deus que criou o princípio. É mesmo? Quando Deus criou o princípio? E aí você pode falar, como assim? É porque se Deus resolveu criar alguma coisa, houve um tempo onde ele decidiu criar e quando criou. Se ele está fora do tempo, como é que ele criou dentro de um tempo? O próprio tempo. Você já se lascou aí, cara, porque não faz o menor sentido, é totalmente ilógico, fora de qualquer tipo de racionalidade. E não adianta você vir falando, é que Deus não consegue se explicar, né? Então quem é você para falar que ele existe ou qual é a vontade dele se Deus não pode ser explicado e nem entendido? Hein, ô animalzinho de teta? É engraçado porque a pessoa não consegue perceber que ela mesma cai em várias contradições, né? Olha só aqui em Êxodo 12, versículo 41. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Basicamente está mostrando aqui que esse Deus ele cumpre promessas dentro de uma cronologia bem exata. Ué, Deus está dependendo do tempo humano para fazer as coisas acontecerem aqui? Você está dizendo que ele está fora do tempo, que não usa o nosso tempo? Mais uma, olha só, Daniel 9, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ué, o próprio Deus aí está definindo prazos bem específicos dentro do nosso tempo, porque ele depende do nosso tempo então, né? Olha só Gálatas 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Se Deus estivesse fora do tempo,
Qual é o sentido de fazer com que haja um tempo específico para o Filho dele se manifestar? Inclusive chamando, é a plenitude dos tempos, ou seja, se cumpriu o tempo, quer dizer que Deus estaria aguardando cumprir-se um tempo para então ele mandar o seu Filho. Deus está sujeito ao tempo. Será que tempo então seria o verdadeiro Deus? Afinal de contas, todos nós somos escravos do tempo, né? Será que o tempo é Deus? Pronto, daqui a pouco tem gente fazendo a religião do tempo. Ai, caceta. É brincadeira, tem Deus nenhum. Acorda pra vida aí. Olha só em João capítulo 2, versículo 4, quando Jesus age de forma estúpida com a mãe dele, ela só falou, acabou o vinho. E ele, né, é um ignorante do caramba, merecia um belo tapa na cara. Olha o que ele diz ali. João 2, versículo 4, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O próprio Jesus está reconhecendo que ele tinha uma hora específica para fazer alguma coisa, estando totalmente sujeito ao tempo. Toshio, mas Jesus ele estava como ser humano. Mas você não fala que ele era 100% Deus e 100% humano também? Se é 100% Deus, ele está sujeito ao tempo? Atos 1, versículo 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Se Deus não trabalha no tempo nosso, como é que ele estabeleceu as épocas específicas para fazer as coisas? Te quebrei. Olha só Apocalipse capítulo 10, no versículo 6. E jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. A demora tem a ver com tempo. Isso significa que Deus estava aguardando para fazer certas coisas de acordo com o tempo humano. Logo Deus está sujeito a este tempo, se ele existisse. Isso aí na sua mitologia doidinha. Ou seja, a própria Bíblia mostra várias passagens desse Deus agindo dentro do tempo o tempo todo. Isso significa que se Deus estivesse fora do tempo, nenhuma dessas passagens deveria existir, porque elas não fariam sentido nenhum. Ainda mais quando você pensa que essa Bíblia é inspirada por Deus, que é a palavra do papai, que ela é inerrante. Mas vamos aqui para o último tipo de justificativa que uma pessoa cristã pode trazer. Toshio, você sabe que existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, e tem o tempo Cronos, que é o tempo do ser humano. E não sabemos qual é o tempo de Deus, esse Kairos. Você tem que saber fazer a diferenciação. Primeiro que esse tipo de conceito aí não existe na Bíblia. Eu desafio qualquer cristão ou cristã a trazer um versículo dizendo que existe essa distinção do Kairos para o Cronos, mostrando que esse aqui é tempo de Deus e esse aqui é tempo do ser humano. Não vai achar nenhuma. E eu vou te mostrar aqui que esses tipos de palavras são encaixados independente deste contexto, destruindo completamente essa falácia teológica que foi criada simplesmente para fazer esse malabarismo para tentar justificar essa demora da volta de Jesus. Então vamos aqui para a Bíblia interlinear, vou te mostrar o significado de Cronos, assim como de Kairos, e você vai ver que não tem nada a ver com que a galera da teologia aí gosta de ficar falando essas babaquices. Vamos lá. Cronos, tempo, longo ou curto? Simples assim. Pense em Cronos cronometrado, ou seja, tem um tempo certinho, específico de determinado evento, beleza? Cronos é essa forma de descrever o tempo. Agora Kairos. Kairos aqui, ó. Medida exata. Medida de tempo, maior ou menor porção do tempo. Daí, tempo fixo e definido. Tempo em que as coisas são conduzidas à crise e esperada a época decisiva. Tempo oportuno ou próprio. Tempo certo. Período limitado de tempo, para o qual o tempo traz o estado do tempo, as coisas e eventos do tempo. Você viu alguma coisa aqui dizendo que tem Deus no meio? Não, né? Mas vamos em frente. O pessoal gosta de dizer que Kairos é só usado quando está falando de Deus. Só que não. Existem passagens que Kairos é colocado num contexto onde Deus está presente, mas também na hora que o ser humano está presente. Olha só. Lucas 12:56 fala assim, ó. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto, não sabeis discernir esta época?
Olha só que interessante, época aqui é Kairos. Clicou aqui, ó. Oi, Kairos. Esta época é a época que, olha, está dizendo claramente, vocês conseguem identificar as coisas, essa época está na tua cara, ou seja, o tempo humano, você não consegue identificar, não? Atos 24, 26, olha só. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Dá uma olhadinha o que está aqui, o que é vagar, né? Então você tem aqui a tradução. Eu tendo oportunidade, te chamarei, ou quando eu tiver ocasião e oportunidade, mandar-te-ei chamar. E quando você vai ver que palavra é essa do vagar, clicou aqui de novo, é Kairos. Basicamente, não é Deus aqui, hein? É Félix. Ele está usando a palavra Kairos claramente para dizer, ó, quando eu tiver um momento oportuno, eu mando chamar você. É Deus aqui? Não, nada a ver. E, obviamente, Cronos também não é usado simplesmente apenas para o ser humano. Olha só aqui em Atos capítulo 1, versículo 7. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Olha só, você vai ter aqui tempos, que é Cronos, clica aqui, ó, tempo Cronos. Aí quando você chega aqui, em épocas, é Kairos. Uau! Então aqui você viu que ele usa tanto Cronos quanto Kairos no mesmo texto, sem fazer distinção aí. Não tem essa, isso aqui é de Deus, isso aqui é do ser humano. Ponto final. Em suma, não existe essa ideia de tempo de Deus Kairos e tempo do ser humano que é Cronos. Isso aí é só uma interpretação moderna que a galera criou para tentar aí, de alguma maneira, mascarar as contradições da Bíblia. E agora eu desafio aí qualquer cristão ou cristã a me mostrar um versículo que diz que Deus está fora do tempo. Eu sou atemporal, como se Deus tivesse mandado um WhatsApp para eles dizendo assim, ó, ei, fala para eles que eu sou atemporal. Valeu, fui. Não, porra. Não existe nenhum versículo. Traz aí dizendo que ele é transcendente. Não vai achar, né? Então, basicamente, isso tudo que a galera traz são só tapa-buracos para tentar de alguma maneira se manterem nessa crença que é, sim, absurda, de acreditar que Jesus vai voltar para a sua igreja. Não! A própria Bíblia mostra todas as profecias que Jesus emitiu e que ele falhou miseravelmente, enganando várias pessoas daquela época que ficaram esperando e morrendo à toa por causa dos ensinamentos estapafúrdios que ele teria pronunciado de acordo com um conto mitológico. E repito, pode mostrar isso tudo na sua Bíblia. Não estou inventando a moda ou alguma coisa do gênero. Não! Simplesmente estou falando o que está na sua Bíblia, porque você não lê, você não estuda, você pode ter, obviamente, simplesmente aquilo que os outros dizem para você, o que líderes religiosos falam e você está aceitando de boa. Para com isso. Abra sua mente, saia da caverna, como diz ali na alegoria de Platão. Sai da caverna, você está agindo como escravo ou uma escrava e você nem está percebendo isso daí. Eu já agi assim por mais de 20 anos e tem como você simplesmente se libertar e ter a sua vida de boa na lagoa. E se ainda assim você falar, mas eu prefiro acreditar, beleza, tranquilo. O que não é legal é você pegar e ficar falando mentiras e dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, que quem não seguir vai ser condenado porque está escrito lá e que ela é inerrante. Para que tá feio. Isso aí mostra que você não sabe nem separar mitologia de realidade. Então o mínimo que você tinha que fazer era começar a estudar sobre a sua própria crença e aí começar a questionar a respeito. Se depois disso tudo você decidir continuar com ela, maravilha, siga. Só que seja uma pessoa honesta, para de maltratar aquelas que não pensam como você, inclusive aquelas que ousam falar a verdade, assim como eu estou falando na tua cara, sobre estas questões. E aí, gostou do vídeo? Deixa a sua curtida, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, compartilha isso aqui com a galera e deixa o seu comentário, a sua contribuição aqui. Lembrando que você pode se transformar em membro ou membra do meu canal e assim contribuir mensalmente para que eu possa ter ainda mais recursos para poder me dedicar a fazer esses vídeos e levar esse conhecimento para mais pessoas saírem da caverna. E também aquelas que já saíram, aprenderem ainda mais outros argumentos quando elas forem abordadas de uma maneira inconveniente por pessoas que querem impor a sua fé em cima dela. Maravilha! Valeu, abraço e fui!
Enquanto a tela se apaga e o eco das palavras do professor Edson Toshio ainda reverbera em sua mente, é hora de olhar para o que ficou por trás das cortinas, para o que muitos aceitaram sem questionar. Por séculos, a humanidade foi ensinada a ajoelhar-se diante de textos antigos, a aceitar como verdade incontestável aquilo que nunca foi questionado, a temer o invisível e venerar o intangível. Mas a realidade não precisa de dogmas para existir, e a razão não pede permissão para florescer. A fé, por mais confortável que seja para alguns, não é sinônimo de verdade, e quem se recusa a enxergar isso continua prisioneiro de narrativas que moldaram comportamentos, políticas e sociedades inteiras. O que Edson Toshio nos mostra é que a liberdade intelectual começa exatamente quando deixamos de aceitar explicações fáceis e nos permitimos questionar tudo, inclusive aquilo que nos foi ensinado desde a infância. É impossível falar de justiça, moralidade ou propósito sem antes encarar a crueza das evidências e a coerência dos argumentos. Cada promessa de salvação, cada advertência sobre o castigo eterno, cada afirmação de que a verdade só existe dentro de um conjunto de textos escritos por homens merece ser examinada, desconstruída e entendida no contexto de quem a escreveu, por que a escreveu e para quem ela servia. Não se trata de atacar a fé alheia, trata-se de recuperar o que é seu por direito, o direito de pensar, de questionar, de formar opiniões baseadas em lógica e não em temor. Quando olhamos para passagens que prometem redenção universal, mas ao mesmo tempo indicam predestinação ou exclusão, percebemos que existe uma incoerência profunda. Por que, se tudo é planejado desde a fundação do mundo, ainda se fala em arrependimento ou escolha? Por que se cria um sistema em que apenas alguns são salvos, enquanto outros estão marcados desde o início? Esses questionamentos não são ataques, são convites à reflexão, convites a perceber que a estrutura de muitos dogmas depende de aceitar contradições sem olhar para elas de frente. A Bíblia, como qualquer texto antigo, reflete o tempo e a sociedade que a produziu. Os textos que prometem paciência divina e arrependimento universal, mas que ao mesmo tempo indicam portas estreitas e destinos traçados, não passam de instrumentos narrativos que exigem leitura crítica. E ler criticamente não significa odiar, significa entender. Significa perceber que a liberdade de pensamento não é concedida, é conquistada, muitas vezes contra décadas de doutrina e repetição. Quando se abre a mente para essas inconsistências, quando se percebe que a fé não é sinônimo de conhecimento, se torna impossível aceitar qualquer narrativa que não seja examinada racionalmente. Edson Toshio nos lembra que é necessário coragem para olhar a tradição nos olhos e questionar: o que disso faz sentido? O que é mera construção humana? O que serve para controlar e o que serve para iluminar? Essa coragem não é confortável. Questionar o que foi ensinado gera conflitos internos, abala certezas que sustentaram vidas inteiras, desafia relações familiares, sociais e comunitárias. Mas é precisamente nesse desconforto que se encontra o crescimento intelectual. Não há verdadeiro conhecimento sem dúvida. E não há pensamento livre sem disposição para encarar a própria ignorância. Por isso, este vídeo não é apenas um desafio às ideias religiosas, é um convite à responsabilidade intelectual. É um lembrete de que cada indivíduo tem direito e dever de examinar o mundo, as histórias que lhe contaram e as verdades que lhe impuseram. Não há poder maior do que aquele que reside na mente desperta. E não há fé mais legítima do que a fé na própria capacidade de raciocínio. Quando paramos de repetir o que nos foi ensinado e começamos a questionar, a analisar, a desconstruir,
Transformamos não apenas a maneira como vemos a religião, mas a maneira como vemos a vida, a moralidade, a ética e a própria humanidade. Esse processo não é simples, não é rápido, não é confortável, mas é essencial. Cada pergunta que você se permite fazer, cada dúvida que você enfrenta sem fugir, é uma vitória sobre décadas de condicionamento. É um passo em direção à autonomia intelectual. Ao final, o que fica é a consciência clara de que ninguém deve aceitar nada como verdade absoluta sem antes examinar, refletir e confrontar. A fé cega pode confortar, mas a razão ilumina. A emoção pode guiar, mas o pensamento crítico decide. E é por isso que a mensagem de Edson Toshio ressoa tão forte. Ela não pede que você destrua a fé de ninguém, pede que você liberte a sua própria mente. Que você perceba que a coerência importa, que a evidência importa, que a lógica importa. Que questionar não é crime, que duvidar não é pecado, que pensar não é traição. O caminho para a liberdade intelectual não é estreito, mas é desafiador. Ele exige coragem para encarar tradições, coragem para reconhecer que nem tudo que reluz é verdade, coragem para admitir que muitas certezas foram impostas e não conquistadas. Cada passo nesse caminho é um passo para fora da manipulação. Um passo em direção à autonomia, um passo para finalmente se tornar dono das próprias ideias. Por isso, se algo desse vídeo ficou claro, é que o maior ato de coragem não é gritar contra os dogmas alheios, mas enfrentar a própria mente com honestidade, desmontar o que não faz sentido e reconstruir sua visão de mundo a partir da razão, da lógica e do questionamento. Cada dúvida aceita, cada questionamento feito, cada crença analisada é uma pequena explosão sobre o terreno de certezas falsas que nos foi imposto. E é nessa transformação que reside o verdadeiro poder da consciência. O professor Edson Toshio nos lembra que o despertar não é um presente, é uma batalha. E cada pensamento crítico é uma vitória silenciosa sobre os grilhões do pensamento imposto. Portanto, se você ouviu até aqui, se sentiu o peso das perguntas, se deixou incomodar pelas contradições, saiba que você não está sozinho. O caminho é árduo, mas a liberdade de pensar, de questionar e de refletir é o prêmio mais valioso que qualquer ser humano pode conquistar. E é exatamente isso que nos move adiante, desafiando tudo que nos disseram ser absoluto e mostrando que a verdade é construída passo a passo, mente a mente, dúvida a dúvida.